Abençoados, tivemos aqui um probleminha técnico, aqui com a nossa internet, mas aprove ao nosso Deus que tudo foi resolvido, estamos aqui de volta. Vamos continuar aqui com o tema, justificados pela fé. Justificados pela fé. E por que nós falamos assim? Vamos repetir porque nós falamos assim. A justificação pela fé dos filhos de Deus, ela teve início lá antes da fundação do mundo. Ela começou antes de Deus formar o mundo. Lá ele escolheu os seus filhos, aqueles a quem ele queria que participasse dessa festa, dessa alegria, né, que é ser filho dele, escolheu os seus filhos. Depois passou por Adão. Adão desobedeceu, nós conhecemos a desobediência de Adão através de Adão, não é isso? Pecamos ali com Adão, depois veio a cruz e Cristo nos justificou, tudo isso por fé. Você não participou nem de Adão, nem de Cristo na cruz, estando presente, mas foi por fé. Cristo nos fez participar por fé. Ele disse, se um pecou, todos pecaram. Se um morreu, todos morreram. E fomos justificados por Cristo ali na cruz. Abençoados, a religião, ela me ensinou, pelo menos a mim, ela me ensinou por alguns anos, que é o seguinte, que para alguém se justificar perante Deus, para ser perdoado por Deus, para você estar em paz com Deus, tem que fazer o que Jesus de Nazaré fez. Você tem que imitar as obras de Jesus de Nazaré. Que obras são essas? Ele foi apresentado no templo? Foi, então você também deve apresentar os seus filhos, suas crianças no templo, porque Jesus se apresentou. Ele se batizou nas águas, Jesus de Nazaré? Sim. Então a religião me ensinou que para me justificar perante Deus, eu também devo me batizar nas águas. Ele jejuou? Sim, jejuou, então eu também devo jejuar. Ele participou da Santa Ceia, a última Santa Ceia, então eu também devo participar da última ceia, chamada última ceia, para me justificar perante Deus. E também, se eu for um pouco assim, fisicamente um pouco forte, devo também participar de montes, orações em monte, buscar a Deus em monte, porque Jesus de Nazaré, ele esteve lá nos montes. Algumas religiões, algumas denominações também ensinam que devo usar roupas simples, não é isso? Andar em humildade, andar simples, em simplicidade. Algumas religiões ensinam que eu devo fazer voto de pobreza. Por quê? Porque dizem que Jesus de Nazaré foi pobre. Olha, deixa eu logo te avisar, Jesus de Nazaré nunca foi pobre. O Evangelho fala, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que Deus, sendo rico, se fez pobre para quê? Para que a pobreza que ele se manifestou, nós, os filhos, fôssemos justificados. Mas ele sempre foi rico. Ele é o dono de todas as coisas. Jesus sempre foi rico. Então, abençoados, vamos ver aqui o que diz o Evangelho a respeito de justificação pela fé. Vamos ler aqui alguns versículos. Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 8, veja o que diz aí. Diz assim, Ora, tendo a Escritura previsto, uma previsão da Escritura, uma promessa que está nas Escrituras, que Deus havia de justificar pela fé, os gentios, que somos nós, não pelas obras, pela fé. A promessa que está na Escritura é que Deus iria justificar os gentios, que somos nós, pela fé. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, o Evangelho que foi anunciado a Abraão, as boas novas que nós pregamos, é que os gentios foram justificados pela fé. Isso que é uma boa nova. Não é justificado pelas obras. O que foi anunciado a Abraão é que todas as nações, todas, não uma só nação, não é só Israel, todas as nações, e isso inclui o Brasil, fomos justificados pela fé. Isso que é uma boa notícia, sem as obras da lei, sem os 613 mandamentos. E diz o versículo 9, de sorte que os que são da fé, quem que são da fé? Todo filho
Preste bem atenção, todo filho que nasceu depois da cruz, depois que ele morreu e ressuscitou, nós somos da fé, o pacto da fé. A fé está depois da cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Então diz o apóstolo Paulo, aquela promessa que foi feita lá em Abraão: os que são da fé são abençoados, são justificados juntamente com o crente Abraão. A promessa que foi feita a Abraão nos alcançou na cruz, justificados pela fé, sem as obras da lei. E o versículo 12 diz assim, todos aqueles, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha que coisa tremenda, diz o apóstolo Paulo, que todos aqueles que estão debaixo das obras da lei. Então é bom que você entenda, que você conheça o que é uma obra da lei. Jejum estava lá na relação da lei? Estava. Batismo nas águas? Estava. Jejum? Estava. Subir aos montes? Estava. Apresentar criança lá na igreja? Estava lá nas obras da lei? Estava. Matar animais para remissão de pecado, como nossos irmãos macumbeiros fazem, estava lá nas obras da lei? Estava. Então o que diz o apóstolo Paulo? Que todos esses estão debaixo das obras da lei, todos esses que praticam as obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha que coisa séria que diz o apóstolo Paulo. Não que você seja maldito, mas a sua prática, o que você está praticando, é um ato que está debaixo de maldição. Está escrito aqui, vamos ler de novo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, todo aquele que jejua, todo aquele que circuncida, que faz a circuncisão, todo aquele que se batiza nas águas, todo aquele que pratica a Santa Ceia, que também era das obras da lei, a Páscoa judaica era das obras da lei, diz o apóstolo Paulo, que estão debaixo de maldição, porque está escrito. Isso aqui não é invenção do apóstolo Paulo, isso aqui não é invenção nossa, está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Por que é a maldição? Porque está escrito: se você cumprir um mandamento e não cumprir os outros 612, você é culpado de todos eles. E a lei, as obras da lei, é um pacto de maldição e morte. Não adianta você cumprir 612. Digamos que você consiga cumprir 612, mas falhou em você é culpado dos 613 mandamentos, das 613 ordenanças. E diz o versículo 11, olha, é evidente que pela lei, esse é claro, isso está muito claro, isso é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não tem como, porque é impossível uma pessoa cumprir 613 mandamentos. O único que cumpriu foi o próprio Jesus de Nazaré. E diz aqui, por que é impossível? Porque o justo, nós que fomos justificados lá na cruz, vamos viver da fé. Vamos viver da fé, não das obras da lei. A nossa justificação não é das obras da lei. Nós fomos justificados pela fé. O versículo 12. Ora, preste atenção, a lei, a justificação da lei não é da fé. Não é da fé, não pode misturar. A justificação da lei é diferente da justificação da fé. Mas o homem que insistir, que continuar, que fizer essas coisas, que coisas? As obras da lei, por elas viverá. Como é que vive uma pessoa que faz as obras da lei? Embaixo de maldição. Se você continuar a praticar o jejum, praticar a circuncisão, praticar o batismo nas águas, diz o apóstolo Paulo, por ela você viverá debaixo de maldição. Dízimo também fazia parte das obras da lei. Se você pratica um dízimo, você está debaixo de uma prática de maldição. E o versículo 13 diz assim, Cristo, agora está falando conosco, Cristo nos resgatou, Cristo foi o nosso substituto da maldição da lei. Ele fez lá, cumpriu toda a lei, ele se fez maldito por nós, fazendo-se maldição por nós. Ele foi o nosso substituto, ele não foi o nosso exemplo.
Ele cumpriu toda a lei para que nós ficássemos livres dessa maldição chamada lei de Moisés. Porque está escrito, também está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo, ele foi pendurado no madeiro. Se fez maldito por nós, para que você não precisasse chegar até lá. Versículo 14. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Que bênção foi essa? Que todo gentio seriam justificados pela fé. Essa foi a bênção que foi dada ao crente Abraão, para que chegasse até nós. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o que aconteceu, abençoado? Nós fomos justificados pela fé, por Jesus Cristo, e para que pela fé, sempre pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E que promessa foi essa? Justificados por fé, porque pela lei não tem Espírito, é pela carne. Nós somos do Espírito. O nosso ministério é o ministério do Espírito, justificados pela fé. E o versículo 15 diz assim, ó, irmãos, como homem falo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora ele está falando como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, um homem comum, se o testamento dele for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Isso é um fato normal. Se alguém chegar perante o juiz e decretar, confirmar o mandamento, ninguém pode mudar, nem acrescentar nada. O versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, no plural, como falando de muitas, não, mas como de uma só, uma posteridade só. E a tua posteridade, que é Cristo. A promessa foi feita através de Cristo. E o versículo 17, mas digo isso que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Deus, quando fez a promessa lá a Abraão, foi 430 anos antes da lei. Depois ele deu a lei. A lei que foi dada a Moisés não invalida a promessa que foi dada a Abraão, que os gentios seriam justificados pela fé. A lei não invalida isso. Não é que você vai se justificar pela lei, que você vai se justificar perante Deus, anulando a promessa que foi feita a Abraão. Não adianta você jejuar, não adianta você se batizar nas águas, não adianta você ir para o monte, que isso não vai anular a promessa que foi feita a Abraão, que nós seríamos justificados pela fé. A lei não anula a fé. E o versículo 18 diz assim, por quê? Veja bem, por quê? Se a herança provém da lei, se a justificação provém da lei, já não provém das promessas. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Você não tem que fazer nada. A promessa, a justificação, foi dada gratuitamente, de graça. Foi o primeiro 0800 da história. Foi nos dado de graça, através de Abraão. E o versículo 19 diz assim, ó, logo, para que a lei... Uma pergunta que nós fazemos, se a promessa foi feita pela fé, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. A lei, ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. A lei foi enxertada no homem até que Cristo morresse na cruz e cumprisse a promessa que foi feita a Abraão. Mas a lei não invalida a promessa que foi feita a Abraão. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Versículo 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. A morte de Cristo na cruz não foi para um só, foi para aqueles que Deus escolheu lá antes da fundação do mundo para ser filho dele. Não para todos, pastor, não para todos. Para muitos que Deus escolheu. E o versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Uma pergunta que Paulo faz. A lei de Moisés é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. De nenhuma sorte, de nenhuma maneira. Por quê?
se fosse dada uma lei, uma só, um mandamento, que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Simples. Se a lei, se fosse dado um só mandamento, um só jejum, um só batismo, uma vez ia no monte, fosse dado uma lei que justificasse perante Deus, não precisaria Deus morrer na cruz. Se a lei de Moisés nos justificasse perante Deus, Deus não teria ido para a cruz morrer no nosso lugar para nos justificar. Não é isso? Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, a nós, aos gentios. Mas, diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que havia de se manifestar. E se manifestou ali na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. A fé não anula a lei. Veja em Romanos, vamos ler aqui alguns versículos abençoados, porque são muitas evidências que nós fomos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso que eu estou falando agora, porque isso aqui é muito importante. Olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos, não é que nós vamos ter, temos hoje paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, sempre pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A promessa já aconteceu. Aquela promessa que Deus fez lá a Abraão, já aconteceu, já foi cumprida, já aconteceu. E diz mais, ó, que justificados pela fé, temos paz com Deus. Se você procurar se justificar pelas obras, você nunca vai se ver em paz com Deus. Porque as obras da lei traziam maldição e morte, não traz paz, traz guerra. Por isso que nossos irmãos, nossos abençoados, estão procurando guerra espiritual, traz perturbação, estão perturbados, mas nós que fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E veja bem, se fosse possível, um jejum, a Santa Ceia, o dízimo, justificar, veja o que o Paulo diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz que as obras da lei que aconteciam ano após ano, nunca puderam justificar ninguém, aquelas que eram feitas anualmente, porque se justificasse alguém, não seria preciso mais fazer. Se a Santa Ceia que você, hoje é dia, primeiro domingo do mês, se você faz essa Santa Ceia procurando a presença de Deus, se isso pudesse acontecer, mês que vem, mês de junho, você não precisa mais cear, porque uma vez só seria o suficiente. Mas o apóstolo Paulo diz que as obras da lei não são justiça diante de Deus. Não adianta você tomar a ceia hoje, porque daqui a pouco você vai se sentir em culpa. Por quê? Porque você está fazendo obras da lei. E olha que o apóstolo Paulo diz aqui, ó: justificou, não vai justificar. Você já está justificado, abençoados. Você não precisa se batizar, você não precisa participar da ceia, você não precisa dar dízimo procurando justificação, porque diz que já aconteceu. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, uma só oferta, e foi a oferta de Cristo lá na cruz, a promessa que foi feita a Abraão se cumpriu ali, ele nos justificou para sempre. Uma só oferta, e foi a dele, não foi a tua, abençoado. Não há nada que você possa fazer que vai mudar isso. Você já está justificado. E preste bem atenção o que diz o apóstolo Paulo aqui. Vamos ler de novo aqui, por favor. Romanos capítulo 5. Sendo justificado, não diz que te salvou na cruz. Na cruz não aconteceu salvação. Você não foi salvo na cruz. Na cruz você foi justificado. Veja 2 Timóteo capítulo 1, veja aqui quando foi que ele te salvou. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz aí, leia comigo aí, por favor. Que nos justificou? Não, nos salvou e chamou com uma santa vocação,
não segundo as nossas obras, não segundo as tuas obras, não segundo o teu jejum, não segundo o teu monte, não segundo a tua ceia, não segundo o teu dízimo, mas segundo o seu próprio propósito e graça de Deus, que o quê? Que nos foi dada em Cristo Jesus quando? Lá na cruz? Foi lá na cruz que ele fez isso? Não. Antes dos tempos dos séculos, antes dele fundar o mundo, ele já havia te salvado, você já era salvo, lá antes da fundação do mundo. E quando chegou na cruz, aí ele te justificou. Ele pagou o preço que somente ele poderia pagar por você lá na cruz. Ele te justificou. Você que já tinha sido salvo lá antes da fundação do mundo. Você não foi salvo na cruz. Na cruz você foi justificado, porque salvo você já era, mas não estava justificado. Você sempre foi o salvo, mas não justificado, porque Deus ele não queria filhos desobedientes. Ele queria filhos que conhecessem a desobediência. Em Adão nós conhecemos, e quando chegou na cruz, ele pagou o preço por esse conhecimento. Você hoje conhece o bem, você conhece o mal, está justificado perante Deus. Na cruz, a promessa feita a Abraão nos alcançou. Nós fomos alcançados na cruz, nós fomos justificados. Não há mais nada que você possa fazer. Na cruz, a promessa foi paga, o preço foi pago. Colossenses, veja aí, vamos ler aqui Colossenses, capítulo 2, diz aí, ó, Colossenses, capítulo 2, o versículo é o 14. Deixa eu achar aqui. Filipenses, Colossenses, está aqui, 2,14, diz assim, ó. Veja bem o que diz o apóstolo Paulo a respeito da morte de Cristo na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, havia uma pendência com Deus que nos foi imputada lá no Jardim do Éden por Adão, diz o seguinte, nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, de alguma maneira você tinha uma dívida com Deus, e a tirou do meio de nós. A dívida foi tirada, cravando aonde? Na cruz. A dívida que você tinha com Cristo, que não nos permitia ser justo diante dele, foi tirada na cruz, cravada por ele lá mesmo. Você hoje é justo, a dívida já foi paga, você não tem que pagar nada para se justificar perante Deus. Talvez você tenha que se justificar perante o teu irmão, perante a sua esposa, perante o seu esposo, perante o seu patrão, você tem que apresentar alguma justificação, mas perante Deus, ele já nos justificou para sempre. Vejamos em Romanos, vamos aqui a Romanos capítulo 9, olha só o que diz, versículo 30, diz assim, ó, que diremos, pois? O que nós vamos falar a respeito da justificação que foi dada gratuitamente aos gentios? Vamos acompanhar aqui o apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Que os gentios, que somos nós, gentio é todo aquele que não é judeu. Se você não tem sangue judeu, você é gentio. Diz assim, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, os gentios alcançaram a justiça, mas a justiça que é pela fé. A justiça que nós alcançamos é a justiça que é pela fé, não é a justiça das obras, não é a justiça da lei de Moisés. A justiça que nos alcançou é a justiça pela fé. Veja o versículo 31. Mas Israel, o apóstolo Paulo aqui falando de Israel, mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Olha só, o povo de Israel estava procurando a justiça perante Deus, não alcançou. Por quê? Por que o povo de Israel não conseguiu se justificar perante Deus? Diz aqui no versículo 32, porque não foi pela fé. Israel não estava procurando a justiça de Deus pela fé, mas como que pelas obras da lei. Ih, abençoado. Aí não tem justiça perante Deus, porque o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados pela fé e não pelas obras da lei. E diz mais, tropeçaram na pedra de tropeço. Todo aquele que procura justiça pelas obras da lei
vai tropeçar na pedra de tropeço. Como está escrito, olha o que Deus fez: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê, olha, é que crê, abençoado, não é fazer, é que crê. Todo aquele que crê nela, todo aquele que crê no sacrifício de Cristo lá na cruz, todo aquele que crê que já foi justificado por fé, não será confundido, não será enganado, ninguém vai te enganar. Agora, se você se mete nas obras da lei, com certeza você vai viver uma vida de confusão, você vai viver uma vida de enganação, você vai ser enganado. O apóstolo Paulo aqui, ele estava escrevendo, ele estava falando para Israel, escreveu para Roma, falando a respeito de Israel. Mas veja o que diz aqui no capítulo 10, no versículo 1, vamos aqui falar para os nossos irmãos por onde nós passamos. Olha só: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, e nós aqui falamos que a nossa oração a Deus pelos nossos irmãos do sistema religioso por onde nós passamos é para a sua salvação. Olha, será que eles não estão salvos? Com certeza. Nós passamos lá alguns anos, nós éramos salvos, porque nós fomos salvos lá antes da fundação do mundo. Mas que salvação é essa? Veja o versículo 2: porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus. Olha, nós também somos testemunhas que o sistema religioso, que os nossos irmãos que estão lá na religião, têm zelo de Deus. Porque nós passamos lá e nós tínhamos zelo de Deus. Nós cuidávamos das coisas de Deus. Mas tem um detalhe, diz o apóstolo Paulo: mas não com entendimento, não com conhecimento. Qual é o entendimento que não tem lá? Que fomos justificados pela fé. Eu pensava que eu tinha que jejuar, eu pensava que tinha que me batizar nas águas, me batizei 2 vezes, pensava que tinha que ir para os montes, eu estava sempre nos montes buscando a presença de Deus, eu era um salvo, mas não tinha entendimento. É assim que está o sistema religioso. Precisa de salvação na mente, não salvação eterna, porque salvação eterna, Deus já te salvou lá antes da fundação do mundo. E o versículo 3 diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, o sistema religioso não conhece a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, porque a lei de Moisés tinha 613 mandamentos, tem justiça para todo gosto, para todo mundo, e diz mais: não se sujeitaram à justiça de Deus. O sistema religioso, ele não se sujeita. Quando nós falamos, é por fé, não tem que fazer. Por quê? Procuram a sua própria justiça. Versículo 4 diz o seguinte, porque o fim da lei de Moisés, o fim da justificação pelas obras da lei, o fim do jejum, o fim do batismo nas águas, o fim do monte, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça de todo aquele que crê. Abençoados, a justificação pelas obras teve fim, acabou, não precisa mais, encerrou. Aonde foi que acabou isso? Lá na cruz. O fim da lei, o fim daquela justificação é Cristo. O que nós estamos querendo aqui, estamos tentando te falar, é que você entenda que você não precisa fazer nada para se justificar perante Deus. Você precisa se comportar como um justificado perante Deus. Tomar posse dessa justificação, dessa promessa que foi te dada lá antes. Foi prometido a Abraão, e quando chegou na cruz, Cristo, o próprio Deus, se vestiu num corpo de carne, veio e cumpriu, nos justificou. Você não precisa mais sair daqui do Brasil e ir lá para Israel, se batizar naquele rio, que é mais sujo do que o rio Tietê, contaminado. Você não precisa, você fica aqui mesmo, viva como um justificado. A justificação pelas obras teve fim. A justiça não é pelas obras da lei. Você não vai se justificar, não adianta. Você não vai conseguir se justificar, porque você já é justificado. Você vai querer limpar o que já está limpo. Não tem como, não é isso? Vamos aqui a Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17. Olha o que diz aí, Por quê? Que diz o apóstolo Paulo? Porque não me envergonho de quê?
Da lei de Moisés? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é a graça de Deus que foi revelado ao apóstolo Paulo e que começou na cruz, quando nós fomos justificados por Deus. Pois é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê que foi justificado na cruz, você larga a lei de Moisés. E diz mais, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele quem? No Evangelho se descobre a justiça de Deus. E como que é a justiça de Deus? Pelas obras da lei? Não, de fé em fé. Como está escrito, o justo, aquele que foi justificado lá na cruz, vai viver pela fé. Crendo que Cristo já fez, se comportando como Cristo já tivesse feito, como Ele fez. Não você procurando fazer. Vamos repetir, você não pode limpar o que já está limpo. Cristo já te limpou, Cristo já te justificou. Você está justo perante Deus, você está perfeito. Vamos repetir, com uma só oferta, Ele te fez perfeito para sempre. Então o apóstolo Paulo diz aqui que nós temos que viver por fé. E para você viver por fé, você não pode procurar se justificar pelas obras da lei. Não, eu vivo por fé. Pastor, eu vivo por fé, pastor, mas eu vou fazer um jejum. Eu vivo por fé, pastor, mas eu vou, semana que vem, eu vou procurar um monte e vou orar pela igreja. Isso não é viver por fé. Eu sei que existe alguns lugares, eu até conheço, chamado assim, Igreja Evangélica Vivendo por Fé. Olha, isso não é pessoal, talvez até tenha um lugar com esse nome, não é isso? Igreja Evangélica Vivendo por Fé. É só um exemplo. Aí você entra nesse lugar, se é por fé, o Evangelho diz que não é pelas obras, é por fé. E chega lá, tem batismo nas águas, tem jejum, tem Santa Ceia, não pode misturar. O justo vive por fé. O justo foi chamado, pastor, a viver por fé. E como é viver por fé? Né? Porque nós falamos várias vezes aqui, o apóstolo Paulo, então, nas suas cartas, ele cansa de falar isso. O justo vive por fé. E ele tem a receita. Mas antes de ir a Paulo, eu gostaria de ler aqui um versículo que está aqui, que está lá em 2 Crônicas. Gostaria de ler com o abençoado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Porque o mundo hoje está passando por uma situação, e eu tive a oportunidade de ver alguns pastores, até pastores que dizem graça, lendo esse versículo aqui, para justificar algumas coisas. Então eu gostaria de ler aqui com a amada igreja que está me ouvindo. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Território da lei, né? Território da lei. E se o meu povo... Olha, aconteceu uma situação lá entre Deus e Salomão. Parece que Salomão questionou Deus lá a respeito de alguma coisa. Aí Deus respondeu a Salomão dessa maneira: e se o meu povo, que povo que Deus estava falando? Israel, povo de Israel, não é você gentio, é o povo de Israel, que se chama pelo meu nome, como que Israel chamava Deus? Jeová. Hoje o nome de Jeová não é mais Jeová. Jeová hoje é Jesus Cristo, Deus sobre tudo e sobre todos. Lá na cruz o nome dele mudou. Havia uma promessa que ele disse que eu teria um nome acima de todo nome. Jesus Cristo ressuscitado, acima de todo nome. E disse mais o seguinte: se o meu povo se humilhar, olha o que Deus disse para Salomão: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, olha, dos seus maus caminhos, olha quanta obra, quanta coisa que esse povo tem que fazer. O que vai acontecer? Quais seriam as consequências? Então, Deus, os ouvirei dos céus, né? No teu espírito não, nos céus, perdoarei os seus pecados. Olha, e mais, aí que vem a bomba. E sararei a sua terra. Abençoados, o mundo está curado. Porque lá na cruz, ele cumpriu uma promessa que ele fez lá através do profeta Isaías. Diz que pelas suas chagas
nós seríamos o quê? Curado. Ele não já morreu? Ele não já ressuscitou? Então, o mundo está curado. Você está curado, abençoado. O que está vendo por aí, que está acontecendo, tudo debaixo do controle de Deus. Nós estamos curados. Não faça essa oração, porque isso aqui era um pacto de obras, e nós não estamos chamados a viver por obras. Você está curado, e você não tem pecado. Deus disse lá para Salomão, se o povo procurar, perdoarei os seus pecados. Lá na cruz, Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que Deus perdoou os nossos pecados. Quando ele falou com Salomão, era necessário o povo buscar a sua face, era necessário o povo se converter dos seus maus caminhos, era necessário subir aos montes, era necessário pagar um preço, passar a vassoura ungida e coisas desse tipo. Então Deus sarava a terra que estivesse enferma. Nós estamos num pacto melhor e de superiores promessas. Nós já fomos justificados. Aquele povo não estava justificado perante Deus. Por isso que eles oravam dessa maneira, abençoados. Você não precisa. Então, como que é viver por fé? Vamos aqui à receita do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 11. Diz assim, a saber, preste atenção, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, cadê a obra aqui? Ainda não apareceu, não é isso? Não tem. Creres em Deus, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você vai entender que você é justificado pela fé. E mais, o versículo 10, visto que com o coração se crê, coração aqui, o coração aqui dentro, com a mente você crê para a justiça, que você já foi justificado lá na cruz. Você vai crer com o seu entendimento que a promessa que ele fez lá a Abraão já se cumpriu lá na cruz. E com sua boca se faz confissão, com a boca você confessa que ele morreu, ressuscitou e já te justificou para a salvação. Então você vai ser salvo de andar nessas obras. E tem um detalhe, de outra maneira, diferente dessa receita aqui do apóstolo Paulo, não é evangelho, não é por fé. Qualquer coisa diferente dessa receita, não é. Veja na página, vire a página no capítulo 11, no versículo 6, diz assim, mas, se é por graça, e é por graça, é por fé, não é isso? Fomos justificados pela fé. Se é por graça, já não é pelas obras. Abençoados, se é pela graça, não é pelas obras. De outra maneira, que outra maneira diferente da graça? Seriam as obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se você procurar se justificar de outra maneira, diferente da graça, você não está no Evangelho, você não está se justificando. É pela graça. Olha, e o apóstolo Paulo ele diz aqui uma coisa bem interessante, né? De outra maneira. Quando ele disse de outra maneira, ele estava se referindo à lei de Moisés, porque só existia a lei de Moisés e a graça. A lei acabou, a graça continuou. O povo conhecia a lei. Então, quando ele diz de outra maneira, ele está falando da lei de Moisés. Mas fizeram acréscimos. Aqui hoje, os pastores de hoje, a religião, fez acréscimos como copo de água, aqui copo de água depois da oração, tijolinho, campanha, corrente, vassoura ungida. Tudo isso é acréscimo, isso não justifica ninguém. Você não vai alcançar a promessa se justificando com essas coisas, porque além de não estar na Bíblia, no Evangelho, não faz parte do pacto de Deus, abençoado. É por confissão, é por fé. Fizeram acréscimos que não adianta de nada. Você já foi justificado somente pela fé. Não existe outra maneira. Você já foi justificado pela fé. E com a tua boca, você confessa que já foi justificado. Gálatas capítulo 2. Vamos aqui ler mais alguma coisa bem interessante. Gálatas capítulo 2, no versículo 16, diz assim, ainda falando sobre a justificação, diz assim, sabendo que o homem, olha só abençoado, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Quantos versículos que nós já lemos isso aqui, né? Lemos muitos versículos, vamos continuar lendo. Diz assim, temos também crido em Jesus Cristo. É crer, é por fé, crido, para sermos justificados pela fé
Preste atenção no que você está lendo. Pela fé de. Não é pela fé em. É pela fé de Cristo. E não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhum homem, não importa quem ele seja, não importa, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Veja que ele diz, pela fé de Cristo, pela morte de Cristo lá na cruz. Não diz pela fé em Cristo na cruz, porque aquela fé em Cristo, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho fé em Cristo. Não, você não tem fé em Cristo, você tem a fé de Cristo, porque a fé em Cristo vai te levar às obras. Agora a fé de Cristo que foi imputada em você, essa te leva à justificação pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, olha, os olhos do nosso entendimento brilham quando nós lemos esse versículo aqui, que diz que pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. É isto não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém, pastor, ninguém aí, se glorie, é dom de Deus, justificados pela fé de Deus, não é pela minha fé, não é pela tua fé, é pela fé de Deus, justificados para sempre. E olha, abençoados, uma coisa muito importante também que você precisa entender, é que você não pode retroceder disso, porque se você voltar disso, olha, Gálatas capítulo 5, diz assim, estás, pois, firmes na liberdade, na justificação com que Cristo nos libertou. Você já foi liberto, você já foi justificado, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você não pode voltar. Eis que eu, Paulo, o apóstolo Paulo diz, e nós aqui, fazemos voz a Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, se você voltar a querer se justificar pelas obras da lei perante Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, para você não vale de nada. Gálatas capítulo 2, versículo 21, ele também fala a mesma coisa, diz assim, não aniquila a graça de Deus, não aniquila aquela promessa que foi feita lá a Abraão, porque se a justiça provém da lei, se você procurar se justificar pela lei, segue-se que Cristo, para você, morreu à toa, morreu em vão, não adiantou a morte de Cristo para você. Se você procura jejum, se você procura batismo nas águas, se você procura fazer qualquer coisa para se justificar, se você hoje for lá na sua igreja e tomar Santa Ceia querendo se justificar perante Cristo, Cristo para você não valeu de nada, não adiantou de nada. Diz o apóstolo Paulo aqui, vamos repetir, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, se a justiça provém da Santa Ceia, de fazer as coisas, segundo, segue-se, entende-se, não é isso? Entende-se então que Cristo morreu em vão, mas eu recebo que nessa manhã você entenda que Cristo não morreu em vão para você. Eu recebo que você entenda que você já está justificado e que se comporte, que se mantenha na sua posição de justo, justificado por Cristo. Se comporte dessa maneira, como um filho, para aquilo que você foi chamado. Como nós lemos aqui em 2 Timóteo 1,9, você foi salvo e chamado por uma santa vocação. Você não foi chamado de qualquer maneira, você não foi chamado para viver uma vida de bagunça, não é isso? Você é justo. E como é que se comportam justos? Justo, conforme diz o Evangelho. Olha, nós já falamos aqui muitas vezes, outras vezes, a respeito desse assunto sobre justificação, e sempre concluímos, sempre terminamos com esse verso. E hoje vamos fazer a mesma coisa. Vamos concluir o que nós estamos falando aqui com esse mesmo verso, porque é o poder de Deus. Isso aqui não é a opinião de Paulo. Isso aqui não é que Paulo estudou, ficou 3 anos lá no monte lá. Não. Isso aqui ele recebeu direto da boca do ressuscitado. Romanos capítulo 3, versículo 28. Olha só. Concluímos. E nós concluímos junto com o apóstolo Paulo, porque dele veio a verdade de Deus. Concluímos, pois, que o homem, qualquer homem, é justificado de que maneira? Pela fé.
Isso é uma conclusão. Não é que nós estamos aqui discutindo nada, não. Nós não estamos discutindo nada, abençoado. Se pode, se não pode, se deve, se não deve. Não, não. Isso aqui é uma conclusão. O homem é justificado pela fé. Sem, sem as obras da lei. Essa é a conclusão que eu gostaria, é a nossa oração pela Igreja de Cristo, que foi justificada, que você chegue a essa conclusão, que você foi justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Graça e paz a todos.